Olá pessoal, tudo bem? Nós iremos falar no vídeo de hoje sobre um país que tem uma riqueza gigante quando nós pensamos em petróleo. Entretanto, não é porque o país dispõe de riquezas naturais que necessariamente este país terá uma vida populacional bem desenvolvida. O fato dos países, inclusive, terem grandes reservas, sejam de petróleo ou, no caso do Brasil, uma enorme quantidade mineralógica de diversos tipos, não é o suficiente para que um país seja desenvolvido e a população apresente índices de desenvolvimento significativos. Então, há um engano muito considerável quando nós associamos muitas vezes a riqueza natural às questões de desenvolvimento econômico. E por que os países são ou não são desenvolvidos economicamente, talvez nós nos perguntamos. Mas, para que nós observemos por que o país é ou não é desenvolvido, nós temos que ter em conta a sua política, a sua geografia, bem como também a sua história, que são os pilares da geopolítica. E quando nós observamos a geopolítica, aí sim nós começamos a compreender que decisões econômicas erradas ou mesmo os governos que atrasam o desenvolvimento do país são responsáveis ali pela geração e crescimento muitas vezes da pobreza tal. Ou seja, a resposta para a pobreza muitas vezes não está na economia do país em termos de recursos naturais, mas sim em sua geopolítica. Pois então, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Respeita a Geografia. Se você é novo aqui, faça a sua inscrição no nosso canal, divulgue o conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica e nós iremos mencionar aí um pouco sobre os aspectos da geopolítica da Venezuela, país fronteiriço ao norte do Brasil, muito famoso por sua figura política atual, Nicolás Maduro, que está no poder desde 2013. Mas não é este o foco agora, falarmos desta figura que é abjeta, mas sim falarmos de outros temas. A posição geográfica da Venezuela, vejam vocês, nós temos que é um país que se localiza na América do Sul, está ali banhado pelo Oceano Atlântico ao norte, não é? Mas no mar famoso, Mar do Caribe, sua capital é Caracas. A sua independência se deu lá no século XIX, anterior à independência do Brasil. Inclusive, a independência da Venezuela se deu em 1821, ok? E a sua independência se deu da Espanha, em relação à Espanha, enfim. Veja vocês, aqui o mapa da Venezuela que eu trouxe para vocês, nos traz o estado de Bolívar com uma extensão geográfica maior do que de fato ele apresenta. Por quê? Esta posição geográfica de Bolívar aqui é um território da Guiana. Aqui nós temos um rio chamado Rio Essequibo, por exemplo, e a Venezuela questiona que historicamente este território de Essequibo para adiante, para a posição geográfica de oeste é boliviano. E a Venezuela questiona isso desde há muito tempo, não é? E o questionamento sobre esta região fez com que a Venezuela recentemente brigasse com a Guiana, dizendo que para lá esse território é nosso e não pertence à Guiana, e historicamente é compreensível. Nós até analisamos aqui isso no nosso canal, sobre o fato desta localidade pertencer historicamente à Venezuela. Mas no nosso caso aqui é só para que nós tenhamos clareza sobre o mapa da Venezuela, aqui o Mundo no Mapa, onde nós observamos sempre a questão da geopolítica através da sua cartografia. E a você que quer aprofundar o conhecimento em geopolítica, eu te convido para conhecer a comunidade geopolítica para entender o mundo. O link está na descrição do nosso vídeo, dê uma olhada. Então, quando nós observamos aqui o mapa da Venezuela, localizada na América do Sul, vejam vocês, banhada aqui ao norte, conforme nós mencionamos, pelo Mar do Caribe. O Caribe se localiza nesta região aqui, ok? Nós vemos claramente aí o seguinte, o mapa, vou até aumentar para vocês aqui, do território venezuelano, não ocorre aqui nesta região, veja você, nesta região, ok? Que envolve a região que eu estou achurando na cor vermelha, né, pessoal? Que vocês visualizam aí, que seria uma extensão geográfica da Venezuela em decorrência das pretensões geográficas venezuelanas em relação a esta região ali do território da Guiana, tá certo? Que a Venezuela diz que esse território é deles, enfim. Então, avançando aqui, nós observamos a independência se dá em 1821. Aqui eu fiz a chamada para o mapa, para que nós observemos. Em 1916, nós temos
desculpa, né? Nós temos então 916 mil quilômetros quadrados. O país da Venezuela tem uma extensão geográfica bem menor do que o Brasil, né? O Brasil tem 8 milhões e 500 mil, né? 511 mil quilômetros quadrados. É bem maior, nem se compara. Ok? Agora, a fronteira com a Venezuela e o Brasil é bastante grande, ok? São mais de 2 mil quilômetros, são 2.200 quilômetros de extensão de fronteira entre Brasil e Venezuela. O Brasil tem uma grande extensão em fronteira. Aliás, é a terceira maior fronteira do Brasil em termos de extensão. No caso, a maior fronteira do Brasil é com a Bolívia, depois com o Peru e, por fim, com a Venezuela. Mas, no caso ali, a Venezuela tem fronteira com o Brasil, com a Colômbia e também com a Guiana. E com a Guiana, a Venezuela tem tensões e disputas territoriais na chamada Guiana Essequiba. E com a Colômbia nós temos conflitos, muitas vezes também envolvendo a geopolítica, os interesses da Venezuela e também da Colômbia. Aliás, a Colômbia é um aliado dos Estados Unidos e, de certa maneira, isso incomoda, em boa medida, a Venezuela, e em diversos momentos nós tivemos confrontos envolvendo a Venezuela contemporânea e a Colômbia. São 26 estados, aí nós temos ali os territórios de Falcão, Lara, Apure, Amazonas e assim por diante, não é? E a capital Caracas, enfim, ok? Temos ali uma população estimada em 30 milhões de habitantes, uma população bastante considerável, e um lago gigante, é o Lago de Maracaibo, sendo a bacia hidrográfica importante de mesmo nome, uma das mais importantes bacias hidrográficas do continente sul-americano. Então aqui um pouco da posição geográfica da Venezuela. Quando se fala em Venezuela, muitas vezes se pensa em riquezas, não é? No petróleo, enfim. Porém, vamos observar aqui a posição geográfica da Venezuela, a fronteira aqui a oeste com a Colômbia, ao sul com o Brasil e a oeste, né, conforme nós já mencionamos, com a Guiana, com o território da Guiana. Então, a Guiana. E claro, várias ilhas, né? Várias ilhas aqui na região do Caribe. Se nós observarmos aqui ainda, existe uma disputa territorial pela Venezuela por águas desta localidade aqui, ó. Então a Venezuela disputa águas nessa localidade, em especial pelo fato de termos aqui a margem norte, salvo engano, onde há uma grande quantidade de petróleo, na água do Mar do Caribe ali, e a Venezuela disputa esta região com a Guiana, inclusive, e faz questionamentos internacionais aí para que reconheça-se que tal região pertence à Venezuela e não ao território da Guiana. Então a disputa geográfica envolvendo a Venezuela e a Guiana não é apenas uma disputa que envolve o território, os limites territoriais geográficos, mas também os limites marítimos, e justamente por causa da presença de petróleo na região, não é, do mar e tal. Nós temos a figura de Hugo Chávez, que sem dúvida deve ser observada para a compreensão do que é a Venezuela hoje. Em 1992, Chávez ingressa na política, de certa maneira, com uma tentativa de golpe. Houve uma tentativa de golpe que foi fracassada e ele é preso. Então, Hugo Chávez ficou preso entre 1992 e 1994, tudo bem? Ele foi preso e tal. Em fevereiro acontece uma rebelião coordenada em 4 cidades, ao mesmo tempo, Maracaibo, Caracas, Valência e Maracai. A força não foi suficiente e Chávez foi derrotado. Ele anuncia que foi derrotado e tal, e ele é preso, ok? Em 94, o Hugo Chávez acaba recebendo a anistia. Então, em 94, muda o governo. Então, com o fim do mandato de Pérez e a eleição do novo presidente, o Rafael Rodrigues, houve ali a anistia aos presos políticos e o Chávez acaba sendo liberto. A partir de então ele vai buscar se graduar nas carreiras militares, enfim, e vai fundar um partido. Então nós temos ali, Chávez foi para a Academia Militar, funda um partido chamado a Quinta República. Em 1998 ele concorre às eleições e é eleito. Ok? Ele é eleito e toma posse em 99 e governará por 5 anos, 99, 2004, mas nós teremos mudança nesse contexto ali, ok? Inicia o seu mandato e propõe uma nova Constituição. Então, ele vai propor que a Constituição da Venezuela seja refeita, que dê mais poder e soberania ao povo venezuelano, mas, na real, você tem uma maior concentração de poder na figura de Hugo Chávez. Esta que é a real.
Então, em abril de 99 é colocado em votação e a população, 70% ali, aprova uma nova Constituição, enfim. Após essa nova Constituição, é votado um novo referendo para aprovar o texto da Constituição. Então, foram duas votações. O povo quer que nós tenhamos uma nova Constituição? Sim. Tudo bem? 70%. Tá, nós temos o texto aqui e este texto trouxe mais poderes, concentrou o poder na figura de Hugo Chávez, certo? Do poder executivo. A população vota aqui, aquele texto é ok, é um textinho pequeno assim, o livrinho, o Chávez quando dava entrevistas, ele levava esse livrinho, mostrava que estava respeitando a Constituição, que o povo aprovou e assim por diante, ok? Um livro bem pequenininho. Tudo bem? Pelo menos na impressão que ele mostrava aí nos lugares onde ele dava entrevista, inclusive no próprio Brasil. Tem uma entrevista dele no Roda Viva de 2005 que ele traz a Constituição e mostra ali, tá vendo? O respeito, não é? Porque em 2005, quando ele é eleito de novo, salvo engano, há muitas críticas em relação ao modo como ele é eleito, dúvidas e discussões, enfim, ele fala, não, aqui a Constituição, blá blá blá, que o povo aprovou e coisa do gênero, né? Ou seja, ele chega ao poder, a Constituição é mudada, essa Constituição é aceita pelo povo e aí ele justifica o seu poder a partir dessa Constituição, tá certo? Bom, ao mesmo tempo em que deu maior reconhecimento aos grupos minoritários, ok? Possibilitou maior centralização de poder do presidente. Então você tem aqui a questão da centralização do poder na figura de Hugo Chávez e tal. Agora, com essa nova Constituição, foi eleito o resultado de 59%, então uma nova eleição no ano de 2000, e o Hugo Chávez será reeleito. No caso ali, no ano de 2000, com quase 60% dos votos. Então, Chávez é eleito em 1998 e depois ele é eleito novamente no ano de 2000. Ok? E depois, por fim, em 2005, conforme eu mencionava para vocês, e vai se perpetuar no poder até a sua morte no ano de 2013. E quando Chávez morre, em 2013, quem assume o poder é o Nicolás Maduro, ok? Que não vou comentar agora, ok? Agora, a compreensão da história venezuelana tem que perpassar pela tentativa de golpe de 2002. Então, no ano de 2002, uma oposição crescente ao Hugo Chávez, ok? E houve uma tentativa de destituí-lo do poder. Então, há uma tentativa de golpe contra o governo Hugo Chávez. Nós temos uma oposição que se organiza, uma série de eventos contra o presidente, protestos, piquetes, enfim, ok? Há passeatas com milhares de insatisfeitos com o governo e a organização pelo general Lucas Romero, que era ministro da Defesa, que vai à TV e anuncia a renúncia de Chávez. Mas houve uma reviravolta, veja só. O golpe foi criticado, vários países aqui da América do Sul e tal, criticam ali a tentativa de derrubada do governo de Hugo Chávez e tal, porém, nós temos uma operação chamada Operação Resgate, e no âmbito dessa Operação Resgate, nós tivemos justamente, veja só que curioso, o Chávez anunciando que vai permanecer no poder ainda em abril. Então, em abril de 2002, uma crise política muito séria na Venezuela, uma oposição crescente ao Chávez, uma destituição do poder, e ele diz na sequência que não irá renunciar e que irá fazer a operação de resgate do seu governo, ok? Então, uma crise que marca, a partir daqui, uma centralização de maneira mais incisiva do poder na figura de Hugo Chávez, ok? Que vai se alinhar, aí já é alinhado, não é? A ascensão do poder na América Latina ligada aos partidos de esquerdas. Aliás, é na década de 2000, conforme nós sabemos, que há a ascensão de partidos à esquerda aqui na América do Sul. Aqui nós teríamos que observar a história da Venezuela com o passado e a liberdade, assim chamada, do libertador, compreendido o Simão Bolívar. Isso vai ficar para um outro vídeo. Aqui é só para nós, que nós temos clareza que a questão da geopolítica deve ser observada a partir da história, a partir da geografia e também a partir da política, ok? Então, compreender a Venezuela é compreender a sua posição geográfica e a sua história. E a Venezuela nasce em 1821, a partir da independência e tal, onde nós temos a formação da chamada Gran Colômbia. A Gran Colômbia fazia parte do vice-reinado do Peru, boa parte, e aí você tem o Bolívar formando ali a Gran Colômbia, envolvendo os territórios da Colômbia, bem como também do Peru, da Colômbia e da Venezuela, além do Panamá, ok? Então, é um grande espaço geográfico.
Quando nós temos a Venezuela hoje chamada de República Bolivariana, em boa medida, a República Bolivariana da América Latina grande, independente, enfim, é em decorrência da figura de Simão Bolívar, que é compreendido como libertador, realmente foi importante ali no processo de independência da Bolívia, do Peru, da própria Venezuela e assim por diante. E o bolivarianismo na Venezuela hoje, desculpem, tem a ver. O bolivarianismo na Venezuela hoje tem a ver com a questão da América Latina grande, independente, no caso uma independência em relação ao capitalismo dos Estados Unidos, a influência norte-americana, por exemplo, né? Então esta é a ideia, em boa medida aí, da independência da Venezuela, ok? Então uma história bastante complexa que temos no nosso país vizinho ao norte, ok? Temos ali a criação da Bolívia em 1825, só que ficaria para um outro momento. Aqui é importante, a Venezuela é a produção do petróleo. Então a Venezuela tem ali uma estimativa de 300 bilhões de barris de petróleo, pelo menos, ok? 18% das reservas petrolíferas mundiais estariam na Venezuela. Agora, nós temos um país que, apesar disso, tem uma indústria petroquímica, petroleira, que produz em torno de 16%, ok? De modo que 84% da economia da Venezuela é uma economia de outros setores econômicos, como a produção de construção civil, serviços, agricultura, transportes, outros, né, e tal, setor da imobiliário, indústria. Tá certo? Então a economia interna é mais diversa, embora na exportação nós temos sim que o petróleo corresponde a 90% do PIB da Venezuela. E em boa medida, o valor do barril do petróleo, à medida que o barril do petróleo está mais alto ou mais baixo, isso influencia economicamente a Venezuela. E o fato, portanto, por exemplo, da Venezuela ter crescimento econômico na década de 2000 se deu em decorrência do quê? Do alto valor do petróleo. O petróleo chegou a bater dos 114 dólares, 118 dólares ali na década de 2000, ok? Para na década de 2010, o barril do petróleo chegar à casa dos 35 dólares. Então você tem uma queda significativa de recursos que entram na Venezuela. E aí muitos vão explicar a crise na Venezuela a partir da queda do preço do petróleo. Certo? O que é, muitas vezes, uma tentativa de minimizar a crise política que existe naquele país, a perseguição aos opositores, a falta de transparência no processo eleitoral, enfim, mas o fato é que também a crise econômica do petróleo acaba, de certa maneira, afetando economicamente a Venezuela. Isso é um fato. Então, são dois fatores ali que nos permitem compreender a crise na Venezuela. Tudo bem? Enfim, então é difícil, né? Um país que depende do petróleo para exportação, só que junto a isso existem as sanções econômicas contra a Venezuela em decorrência de termos uma situação, a partir de 2013 sobretudo, não é? Uma situação de crise política e o país vai empobrecendo, enfim, e isto coincide com as sanções econômicas a partir de 2013, o governo da Venezuela, bem como também, além disso, a crise do petróleo interno, né, de certa maneira, ou seja, o menor valor dessa commodity do mercado internacional acaba resultando pobreza na Venezuela, né? E a pobreza na Venezuela fez com que houvesse, veja só, a Venezuela encolhe o seu PIB, a sua riqueza, ok? De 258 para apenas 97, ok? Aí hoje, em termos de bilhões de dólares em PIB, ok? Um encolhimento econômico bastante considerável. E aqui nós temos que, em decorrência da pobreza ter aumentado na Venezuela e assim por diante, nós temos uma forte fuga do país, uma grande emigração. É um país que nós vimos lá no começo, que tem uma população de 30 milhões de habitantes, certo? Tem entre 30 e 32 milhões de habitantes, e aí nós tivemos que pelo menos 6 milhões de pessoas abandonaram a Venezuela. É muita gente. E os destinos que a população toma a partir da Venezuela são para o Brasil. Este dado aí é de 2019, mas hoje, 2024, a estimativa é que existe no Brasil uma população de 450 mil pessoas. Para os Estados Unidos, a população estimada é de 600 mil. Para a Colômbia, também o país que mais recebe venezuelano, 1,2 milhão. Para o Peru, no caso hoje 1,5, não é? O dado está desatualizado, é só para termos uma clareza. Para o Peru, em torno de 900 mil pessoas.
Ou seja, se nós somarmos esses números absurdos, nós vamos ter aí que quase 7 milhões de habitantes, de 6 a 7 milhões de habitantes, deixaram a Venezuela em decorrência do empobrecimento naquele país, infelizmente. Nós vemos e assistimos, lamentavelmente, um empobrecimento da Venezuela, uma fuga da população desse país buscando melhores condições de vida em outros territórios. Vamos aí acompanhar a geopolítica da Venezuela. Em outro momento nós podemos falar sobre a história da Venezuela, a importância de Simão Bolívar e tal, e talvez até detalharmos o que é a política do bolivarianismo, a ideia da esquerda independente da Venezuela. Mas é isso, bons estudos e até mais, conforme eu sempre digo, respeita a geografia. Tchau, pessoal.